segundo aspecto é o quê? O rei é benevolente, o tirano é egoísta. Luiz, o que é isso? Está inteiramente ligado ao aspecto interior. Olha o que Aquino diz o seguinte: não é possível, Aquino diz na sua carta para o rei de Chipre, não é possível, portanto, conhecer os deveres ligados ao ato de governar, sem conhecer o motivo de sua instituição. Então, qual é o motivo da sua instituição? O bem comum. Qual é o motivo da instituição de um rei e de um reino? O bem comum. O bem comum é o máximo bem, buscar o máximo bem. Beleza? Máximo bem. O que é a corrupção? O rei é benevolente. Esse é egoísta. Qual é o objetivo da estrutura política em todo aspecto? Buscar o bem comum, buscar o máximo bem do povo. O que é a corrupção? Corrupção é sempre quando a gente usa aquilo que seria para o bem do povo, para o benefício próprio. Então, o que é um rei corrupto? Hã? Perfeito, minha irmã. Olha só, me pegou, palmas para ela. Ela não me pegou na... Eu errei a palavra. O rei corrupto não é rei, ele é tirano. E no que constitui o tirano? O tirano constitui-se em governar para si mesmo e para o seu próprio bem. O nosso Deus é rei ou o nosso Deus é tirano? Olha aqui. Olha o que Aquino citando os textos bíblicos. Assim, se a multidão de homens livres é ordenada por um governante para o seu bem comum, o regime será correto e justo, conforme convém. Mas se o governo não for ordenado para o bem comum da coletividade, e sim para o bem privado do governante, o regime será injusto e perverso. Por isso, veja só, por isso o Senhor ameaça tais governantes através de Ezequiel, dizendo, ele chama os líderes políticos de Israel assim: ai dos pastores que alimentam a si mesmos, como que procurando apenas os seus próprios interesses. Acaso não devem ser os rebanhos alimentados? E Deus falou que ia tirar eles do povo. Continuando, se o governo justo pertence a um só, esse será chamado rei. Por isso o Senhor, por meio de Ezequiel, disse o seguinte: o meu servo Davi será rei sobre eles e será de todos um único pastor. E qual é o objetivo do pastor? O bem das ovelhas. Do que foi dito fica claro que pertence à noção de rei, que ele é o único que governa e que é um pastor que busca o bem comum da coletividade. Se o regime injusto possui um só governante que governa para os seus próprios interesses, não em função do bem comum, ele é um tirano. E aí tem um monte de citações aqui. Sabe qual é a analogia que o Aquino faz sobre rei? Se rei é dar direção, a analogia que ele faz é do capitão em um navio. É do capitão em um navio. Qual é a função do capitão em um navio? Pegar a tripulação que está aqui e levar até aqui em segurança. Em segurança. Então o capitão existe em função do bem. Se este capitão começa a ditar... Quem já assistiu aquele filme Moby Dick? Hã? Moby Dick é o cara o personagem do Thor. Da baleia. Beleza? No início do filme tem o capitão lá. E o capitão, ele tem um complexo de inferioridade e ele quer mostrar que é ele que manda. E ele quer mostrar que ele vai conseguir capturar a baleia. Então entra numa situação perigosa. E ele precisa tomar uma escolha. Ou ele volta para deixar a tripulação em segurança, ou ele vai insistir para capturar a baleia. O que o bom capitão faria? Voltaria. Mas o que ele escolheu?
prosseguir em detrimento do mal da sua tripulação por conta dos seus próprios sonhos, dos seus próprios interesses, dos seus próprios benefícios. Este é um mau capitão e seria, portanto, um mau rei. Isso significa que o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo reina como rei. E o Aristóteles começa a discutir, voltando àquela discussão, com o mesmo Glauco. E ele diz o seguinte: o médico é governante? Sim, ele é. O médico governa o corpo. Se você vai no médico e o médico fala assim para você: você tem que tomar tal remédio, você vai tomar? Ele deu direção em relação ao que fazer com o próprio corpo. Se você está fazendo pilates, sei lá, naquele momento ela governa sobre o seu exercício. E ele diz que toda arte, toda profissão, de uma certa forma, governa em algum aspecto. Por exemplo, o Fábio, contador, precisava de alguma orientação em contabilidade. Eu mandava mensagem pro Fábio e ele dizia o que eu fazer. Nesse momento, ele me governou nesta área. E o Aristóteles... Quê? É basicamente, governar é dar direção. E ele diz que como toda ciência, toda área, governa a certos modos buscando o bem do outro, o maior de todos é a ciência política, no sentido de que ela procura o máximo bem da sociedade como um todo. Mas vejamos só o que Sócrates começa na discussão. Ele diz o seguinte: a medicina busca o seu próprio bem? O bem do paciente. O cara com a arte equestre, o Sócrates cita essa arte. Quem sabe o que é arte equestre? De cavalo. O cara que domina esta arte busca o seu próprio bem? Busca o bem de quem que ele busca o bem? Do animal, do cavalo. O veterinário, a ciência da veterinária, busca o seu próprio bem? Busca o bem do animal que ele cuida. E todas, ele diz o seguinte: é como se a medicina governa, então nesse momento ela está num ápice acima maior para dar direção, e sempre pelo bem do outro. E ele disse assim: quanto mais... Falou comigo? Tá. Tranquilo. Depois eu confirmo o nome do filme também. Quanto mais os reis. Aí vem o Adimanto, e agora ele vai dar um argumento, e eu quero ver como vocês respondem esse argumento. Porque o Adimanto quer defender que os governantes podem governar para si mesmos e para o seu próprio bem. Que isso não é ruim. Ele diz o seguinte: rapaz, o pastor, você fala que o pastor existe para cuidar do bem da ovelha, mas isso é mentira. Porque é normal de um pastor, ele cuida da ovelha para depois matar, para comer, para vender, para ter dinheiro para o seu próprio bem. Todo pastor faz isso. E ninguém fala mal de um pastor que está lá cuidando de ovelha e depois mata a ovelha, come e vende para sustentar ele e sua família. Alguém fala mal de um pastor que faz isso? Não, é normal. Então o Glauco diz para o Sócrates assim o seguinte: você está errado, Sócrates, porque o pastor governa aquelas ovelhas, mas não tem problema ele buscar o seu bem. E aí, como vocês respondem isso? Agora eu quero ver a resposta. Mas é errado o pastor fazer isso com aquelas ovelhas? Então ele governa as ovelhas, e governando as ovelhas, usa as ovelhas para o seu próprio bem. E o agora, isso é normal. Então eu quero saber como responder isso, porque só nesse argumento derruba tudo que eu coloquei até agora. Aí pegou. Pensar para esse lado, o médico também, ele cuida do paciente dizendo... Exato, é isso que o Adimanto, isso que o Glauco Adimanto está argumentando. É isso que no livro da República, de Platão e Sócrates, é isso que ele está argumentando. Ele diz que toda posição de governo é governar para si mesmo e não tem problema. E aí, pessoal, agora, na opinião de vocês, olhando para dentro de vocês, qual o nome do filme? O Coração do Mar. O Coração do Mar, assistam esse filme, muito bom. No Coração do Mar. Aí eu pergunto para vocês, o ato de governar, o governante tem que fazer para o bem comum ou para o seu próprio bem? O que vocês sentem na sua consciência? Então, como respondeu o Glauco Adimanto, que ele está defendendo que o governante pode buscar o bem para si em detrimento do povo? Porque ele buscando o bem comum, ele está buscando o dele também. Mas e se ele não quiser? Se ele quiser matar as ovelhas para... Seria tirania. Mas o pastor pode fazer isso?
Mas ele não está sendo tirado. Não, mas ele fala que é um... Mas se ele mata as ovelhas, ele não tem mais ovelhas para cuidar, ele deixa de ser pastor. Olha aqui, pessoal, vamos ouvir o Baicon. Vamos dar uma... Ó, tá indo no caminho. Vamos bater uma palma só. 1, 2, 3 e... O que ele falou? Ele falou assim, mas no momento em que ele mata, ele deixou de ser pastor. Não. Será? Ó, o Joel disse que não. Debate com ele, Joel. Chama ele de herege. Chama ele de herege. Mata todas as ovelhas, não tem mais ovelha para cuidar. Se não tem mais ovelha, ele deixa de ser pastor. Ele passa a ser um tirano, se ele matar todas, se ele comer para nadar... Sim, para a necessidade dele. E aí, pessoal? Chama ele de herege, debate aí. Nós precisamos de uma situação. Primeiro que ele só mata aquela que tá gordinha. Ó, aqui, ó, ele só mata quem tá gorda. Então a gente aceita a política, então a gente tem que aceitar a política e que é ruim com os ricos, é isso? O governante Mata para o bem de todos. Mas a questão não é questão se o pessoal vai comer e tal, beleza. A questão é o seguinte: o pastor, nessa analogia, é um governador, ele governa sobre as ovelhas. E quando ele governa sobre essas ovelhas, ele governa só para depois matar e comer. Então ele governa as ovelhas para o seu próprio bem. Então ele está querendo derrubar o Sócrates, dizendo que é verdade esse negócio que todo governante tem que governar por bem comum. Vai chegar, imagina chega um político aqui e fala isso. Mas o pastor também dá a vida pelas ovelhas. E o pastor, olha, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse não é o objetivo final das ovelhas? E quando eu estou falando pastor, eu estou falando é porque o Agostinho usou essa analogia, porque lá no Ezequiel, a palavra pastor é atribuída também aos líderes políticos. Beleza? Eu já falei desde a aula passada, quando eu falar sacerdote, levita, templo, não, o pessoal falou do sacerdote, falou do meu pastor, falou do levita, falou do meu cantor, falou disso, falou da Jezabel, falou da irmã da igreja. Tira isso da cabeça, eu estou falando da Bíblia lá atrás, para a gente entender o contexto lá. Aí é o seguinte, chegou um momento que tem um sacerdote corrupto, está falando mal do meu pastor. Chegou um momento que tem um sacerdote bom, está falando bem do meu pastor. Não, pessoal, eu estou falando do texto. Beleza? Então vamos lá, vamos dar a resposta para a gente continuar. Fala, homem. Eu acho que o governo dos homens, ele com certeza visa o próprio interesse. Agora o governo de Deus, ele é totalmente para... Mas então, por exemplo, não tem problema um rei visar o próprio interesse? Não tem problema. Isso já é a corrupção do reinado, você não concorda? Ô Luiz, mas eu acho que tudo tem o seu limite, porque o objetivo do rei é trazer o bem comum, correto? Mas ele também faz parte desse bem comum, porque ele também faz parte do Tá, mas quando o pastor mata as ovelhas para comer, ele está querendo o próprio bem ou da ovelha? Ele está querendo cuidar do Mas qual que é a finalidade da ovelha? Vamos matar uma ovelha para fazer um churrascão. Não, mas qual que é a finalidade da ovelha? Bom, Luiz, Finalidade, boa. se for a ovelha para comer, é o bem. Finalidade. Vamos lá, pessoal. Resposta do Sócrates, senão não vai demorar demais. Você ia falar alguma coisa pra mim? Ou seja, então um governante pode fazer mal pro seu povo se ele não quer morrer de fome? Não, mas Subsistência? Então vamos lá. Quando Sócrates diz que toda profissão, toda arte visa o bem do outro, porque toda arte é um governo, aí o Glauco dá esses argumentos. Ele falou, o médico, ele vende a sua profissão. E isso todo mundo faz pelo seu próprio bem. Aí o Sócrates dá a seguinte resposta. Imagine só que há um pastor que ele não precisa vender as ovelhas. E ele não quer comer as ovelhas. Quando ele não mata as ovelhas como o outro e não vende, ele se tornou um mau pastor? Não. Então não é necessário, da atividade de pastor, matar, comer e vender. Porque ele pode ter ovelhas lá que ele ama, quer cuidar pro resto da vida, não quer comer e não quer vender. Vocês concordam comigo? Então a atividade pastoril em si não implica, não obriga que o cara mate para comer e venda.
O Sócrates diz o seguinte: ô Glauco, você está errado nessa sua resposta. Porque nessa sua resposta você está misturando duas coisas de atividade diferentes. Você está pegando a atividade de homem de negócio e a atividade de pastor. Quando você pega a atividade de homem de negócio, beleza, na atividade de homem de negócio, a função dele é fazer esse negócio. Mas se você analisar só a atividade pastoril por si isolada, a atividade pastoril por si e isolada, sem ficar misturando com as atividades, ela mata a ovelha e come ou ela cuida do máximo bem da ovelha? Cuida da ovelha. Então você está errado. Porque o médico, por exemplo, sendo médico, ele pode ser rico e não cobrar nada. Agora, se ele precisar se manter, ele é um médico e é também um homem de São duas coisas diferentes e não precisam estar necessariamente juntas. Então, a atividade do pastor em si, mesmo que ele também seja um homem de negócios, é buscar o máximo bem da ovelha. Aí, quando a atividade pastoril dele cumpriu sua função, que é o quê? Agora eu tenho o máximo bem, aí entrou e daí o homem de negócios, que é o quê? Vender e esse homem de negócios pode buscar também o seu bem, porque qual é o bem do homem de negócios? Sanar a necessidade do outro, o outro precisa de uma ovelha, eu vou vender para ele. E eu vendo com preço justo, então pode ainda buscar o bem do outro, mesmo sendo um homem de negócio na sua atividade. Ficou claro? Sim. Gostaram da resposta do Sócrates? Sim. Ele é abençoado, né? Nem conhecia Jesus. Oi? Então quer dizer que a resposta vai ser: o pastor, ele vai ser pastor e um homem de negócio. E sendo um homem de negócio, ele vai decidir não vender suas ovelhas e nem comer elas. Não. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma fazenda de gado aqui. Hoje em dia, por exemplo, meu irmão, você tem uma fazenda de gados. Você vai colocar lá, eu não sei, o vaqueiro. Qual é a função do vaqueiro? Mas ele não vai vender. Quem vai vender é você. Se o vaqueiro começar a matar e vender por fora, o que você vai fazer com ele? Eita, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Você vai demitir ele, porque a função dele é o quê? A função dele em si é o máximo o bem. Então, ele diz que o Glauco, você está misturando as funções. Porque, por exemplo, o médico visa o máximo bem do outro. Ele vendeu o seu dinheiro, não fala sobre a natureza da medicina em si, fala sobre outra natureza de coisas. Então, cada coisa na sua natureza sempre busca o máximo bem da coisa em que ela governa. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Da mesma forma que o vaqueiro, o objetivo dele é fazer com que a vaca esteja bem. Máximo bem. Se tratou bem dela, você pode matar. Sim. Aí o homem de negócio que faz isso, né? Eu tô tentando achar uma resposta porque a gente vincula o bom pastor, né? Dá a vida para suas ovelhas, cuida. E aí eu já vi um post de uma pessoa assim, bem anticristã e de esquerda, postando sobre isso. Que o pastor mata as ovelhas e come, querendo vincular que a gente não, que o pastor não é bom. Aí eu queria achar essa resposta, tipo assim, o bom pastor vai cuidar, e sendo ele um homem de negócio, ele tem o direito de não vender e não comer. Ele Sim, vai cuidar. Exatamente. Ele pode ser simplesmente um pastor que não quer ser um homem de negócios. Ele quer ser pastor e quer cuidar. E ponto. Ele não quer vender e ele vai dar sua vida pelo máximo bem deles. Porque a função pastoril é essa. Vai cuidar dela até ela morrer. Aí é o homem de negócios que vende. Pode estar no mesmo homem essas duas coisas, sim, mas não sempre. Não alface a vida inteira e a ovelha vai morrer e a terra vai comer em vez dele. Eu vejo de outra forma. Mas o nosso Jesus é o bom pastor. E a ovelha, ela tem a sua finalidade também. Davi também. Então, o pastor, independente para sendo homem de defender negócio, nessa ótica de homem de negócio, ou nessa ótica de Na nossa pastor, cultura não tem pastor de ovelha. ele cuida para que a ovelha cumpra o seu sentido e a sua finalidade de vida, que é nascer, engordar e morrer. E servir a sua finalidade para as pessoas, né? Vamos dizer assim, a lã, a carne, seja o que Sim. for. Não. Então, o pastor, ele busca levar a ovelha até a sua finalidade. Porque se ela nasce e morre... Mas e, por exemplo, mas se o pastor não é necessário de uma ovelha ter a finalidade de ser vendida. O cara pode ter uma ovelha lá que ele ama e ele quer cuidar dela até o fim da vida. Isso não o torna menos pastor do que o outro que está vendendo.
Porque existem funções diferentes. Uma é o homem de negócios, outra é a função pastoril. Se a gente olhar só a função pastoril, qual é a função do pastor? Se você tem uma fazenda lá que tem um monte de ovelhas, você vai contratar um pastor para estar lá. Qual é a função dele? Cuidar das ovelhas e zelar pelo máximo bem delas. E você é um homem de negócios. Agora, sendo um homem de negócios, você vai governar na sua área de negócios. Como você governa para o seu máximo bem? Sendo um patrão justo, pelo bem dos seus funcionários, cobrando um preço justo e não enganando o seu cliente, não tendo balança enganosa, que tinha muito antigamente, que o homem de negócio colocado numa balança enganosa, falava que tinha 2 quilos e tinha 1. Então, em cada função, no seu ato de governar, sempre esse ato de governar zela pelo bem do governado. A minha visão é o seguinte, é a correlação entre o pastorio de ovelhas, de rebanho, e o pastor espiritual. É isso que confunde muita coisa. As pessoas fazem essa correlação aí. Sim, exatamente. E que aplicar em cima que o pastor espiritual ele não vai matar a ovelha. Sim, exatamente. Por exemplo, na analogia, por exemplo, da ovelha, o pastor está falando aqui sobre essas diferenças na analogia. Eu ia dar uma introdução hoje na doutrina da analogia, mas eu creio que não vai dar tempo. Mas, resumindo, quando fala que Deus tem pés, Deus tem pé? Não tem pé. Então fala um sentido, uma semelhança significa o seguinte: os pés do Senhor chegou aqui, Deus não tem pé, significa que o Senhor veio até este lugar. Então tem um aspecto de semelhança e um aspecto de diferença. Qual é a diferença? Deus não tem dedo, Deus não tem pé. Qual é a semelhança? Deus veio até aqui. Quando fala de ovelha, Deus também não é um pastor de ovelha que tem um monte de ovelhinha. Então isso fala sobre o quê? Uma semelhança e uma diferença. Qual é a diferença? Não tem ovelhinha com pelo e tudo. Qual é a semelhança? A função pastoril. Correlação. Por exemplo, quando Isaías vê Deus sentado num trono, Deus está sentado num trono, sim ou não? Não. Porque se Deus estiver sentado no trono, Deus tem bunda. Vocês acham que Deus tem bunda? Se Deus tiver bunda, Deus está limitado. Tem limites. Como Deus é infinito, Deus não tem corpo como o nosso. Deus é espírito. Mas essa questão dele estar no trono, está falando do poder. Exatamente. Não está falando a semelhança e a diferença. Qual é a diferença? Deus não tem corpo, Deus não tem pé, Deus não tem roupa que Ele coloca, porque Deus não tem órgãos genitais. Deus está falando sobre a semelhança. Qual é a semelhança do trono? O governo de Deus. Então, quando fala da pastora das ovelhas, fala isso. Tá? Está falando dessa função pastoril. Pode. Uma pergunta, na verdade. Tá. O pastor também quebra as pernas da ovelha quando ela foge do aprisco. Depois ele cuida dela até ela sarar. Ele faz isso para o seu bem próprio ou ele faz... Pergunta da irmã Denise. Quando o pastor quebra a perna da ovelha, para a ovelha parar de fugir, ele faz pelo próprio bem ou faz pelo bem da ovelha? Viu? E do aprisco. Exatamente. Quando ele corta a lã da ovelha, faz pelo bem da ovelha ou pelo seu próprio? A função pastoril faz pelo bem da ovelha, porque a ovelha pode tampar sua visão, ele pode não conseguir andar. Tira a lã para vender. E entra as duas funções. Ao mesmo tempo que ele cuida dela, tirando a lã, ele vende a lã para poder ter o seu sustento. Ó. Ele está sendo homem de negócio. Exatamente. Ó, vamos continuar. Que oração? Que oração? Que oração? Quê? Nossa. Meu Deus. Ó, vamos lá. Ó, o profeta Ezequiel dizendo sobre os maus governantes que governam para si mesmo. Os textos bíblicos aqui dizendo, Paulo dizendo também. E aí o Aquino diz, citando Ezequiel, e por meio de Ezequiel disse, libertarei o meu rebanho da boca deles. Da boca de quem? Dos pastores que pastoreiam a si mesmos, cuidam de si mesmos. Está falando da função pastoril. Beleza? Por exemplo, tentação de Jesus no deserto. Vejam isso aqui. O Donald Craig, no livro Igreja de Ponta Cabeça, diz que essa tentação que o diabo promove a Jesus no deserto não é simplesmente uma tentaçãozinha simples para Jesus comer ou fazer alguma coisa. É uma tentação para moldar um jeito de Jesus reinar. Moldar uma forma que Jesus levaria o seu ministério. Por quê? Jesus está no deserto e Jesus tem fome.
Qual é a tentação ali? Transforma a pedra em pão. Por que tentação leva para o pecado? Por que é pecado transformar a pedra em pão? Se Jesus multiplicou um monte de pão depois. Não entra nem sobre a ordem do inimigo. Tá, mas se o inimigo falar para você perdoar, então virou pecado perdoar? Não. Se o inimigo falar o seguinte para você, bota tênis no pé, agora é pecado botar tênis no pé? Não é o inimigo que determina o que é pecado. Eu quero saber por que é pecado transformar a pedra em pão. A finalidade dele não era fazer Jesus. Perfeito. Palmas para a Selma. A proposta do diabo ali é que Jesus use a sua natureza de filho de Deus para um benefício próprio e egoísta. E a tentação, diz alguns comentaristas, é muito maior. Porque Jesus, sentindo fome, no seu ministério, ele poderia simplesmente exercer o seu poder. É o seguinte, eu não sinto mais fome. Eu simplesmente falo assim, saiu a minha fome. O diabo está querendo tentar Jesus no modo de reinar. Tem um livro do Dostoiévski um conto chamado O Grande Inquisidor. E aí Jesus chega no lugar, na época da Inquisição da Igreja Católica, começa a ressuscitar morto, começa a curar um monte de gente, assim e tal. Aí Jesus começou a dar problema, começou a pregar contra aquela idolatria, aquela corrupção gigantesca da Igreja Católica, até que o inquisidor chamou Jesus e prendeu ele. Aí chegou em Jesus e falou assim, ô Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você não transformou pedra em pão? O Donald Crabb diz ali que é uma tentação da economia. Por quê? Se você usasse seu poder para das pedras começar a vir pão, todas as nações viriam a ti para comer do teu pão, porque ele mataria todo mundo. Ele mudaria todo o aspecto econômico do mundo. E mudaria o seu próprio. E Jesus só em silêncio não respondia. Ele disse assim, Jesus, nós fizemos o que você não fez. Você deu liberdade demais para o povo não quer liberdade. Aí o grande inquisidor da igreja matou novamente Jesus Cristo. Aí quando chega na tentação de se jogar de um alto templo, por que isso é para si mesmo também? Porque eu falei para vocês na aula passada de tudo que acontecia no templo. O templo era o centro de Jerusalém. Se Jesus subisse nesse templo aqui e se jogasse, imagina só como no centro mais movimentado de Nova York, Jesus se jogar e flutuar, assim, voar. Ele seria, naquele momento ali, ele conseguiria manter o seu próprio reinado através desse seu poder. Jesus não quis. E Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos Todas as tentações exploram que Jesus use o seu reinado e sua natureza de poder de Filho de Deus para buscar o próprio benefício. E o que Jesus fez? Não o fez. E no próprio ato da oração que ele diz, Pai nosso, o pão é nosso. Jesus se rejeitou a fazer um milagre de pão que fosse unicamente para si. E quantas vezes a gente transforma Deus no milagreiro para a gente? E tem um outro aspecto, sabe o que é? O bom rei tem favoritismo? Favoritismos. Por exemplo, vou privilegiar mais você em vez do povo. Não, quem que faz isso? Quem que usa? É o rei ou é o tirano? Então, quando eu quero que Deus use o seu poder para me dar mais benefícios, me dar o que não deu para os outros irmãos, o que eu estou transformando Deus? No caso, é nós mesmos. Nós mesmos estamos transformando na nossa cabeça Deus num tirano. Porque queremos que Deus use o seu poder de rei, o seu reinado, para nos dar benefícios pessoais. O que você diria de um rei que dá uma coisa para o outro, enquanto tem um outro numa situação 10 vezes pior lá no fundo e está dando privilégio para esse aqui? O que você diria desse rei? É rei ou é tirano? Então o que você diria de um Deus assim? Quando nós transformamos Deus nos deuses das nossas campanhas, Deus da minha vitória, da sua vitória, e tudo que eu recebo é o meu, eu transformei Deus num tirano e eu quero que ele seja tirano em favor de mim. A palavra diz que os dons é para uso por útil. Exatamente. É para uso pessoal. E aí, nós vamos começar a ver esse conceito de reino, como é que a gente interpreta tudo no Antigo Testamento e Novo, porque tem um monte de gente que recebe lá que os outros não recebem. Então Deus é um tirano? Não, nós vamos interpretar corretamente esses milagres, tudo no Antigo e no Novo Testamento, a partir desta ótica. Tá dando para entender, pessoal? O nosso Deus é rei ou o nosso Deus é tirano? Sim. Por isso que Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás, quando Pedro quer que Jesus fuja do sofrimento.
Porque a tentação de Satanás a Jesus é que Jesus fuja dos sofrimentos de ser rei e ser um bom rei. Seja um tirano. Alguma pergunta? E pode falar, pastor. Só voltando um pouquinho na questão das ovelhas, uma reflexão, a questão da tosquiar. Tosquiar as ovelhas, estava comentando aqui com os irmãos. A primeira ovelha que é tosquiada no rebanho, ela apanha muito das outras, porque as outras vê ela diferente. Apanha muito. Aí depois vai tosqueando na segunda, terceira, quarta, quinta. Aí eles vão ficando tudo igual. Aí pronto, aí o negócio fica tudo certo. Ou seja, até você vê como a função pastoril. Quando falamos de função pastoril, o bom pastor, tudo que ele faz pelas ovelhas deve estar submetido ao bem das... Até quando ele deve estar submetido. Até quando ele quebra a perna. Essa é a função pastoril. Quando ele vai tirar essa lã... E às vezes ela não consegue, tem vezes que de tanta lã ela não consegue mais andar, fica cega. Mas vamos continuar. Aí um parênteses, que é o quê? Deus não é um tirano calvinista. Aqui, eu estou à vontade de falar isso aqui, porque eu sei que aqui não tem nenhum calvinista. Deus não é um tirano calvinista. Porque segundo tudo isso que a gente está falando, sabe o que o Deus do calvinismo se torna? Tirano. Ele faz as coisas pelo seu bel prazer, pelo seu próprio bem, como Ele quer e pronto, acabou. O Deus revelado em Jesus Cristo, Ele faz o que faz porque Ele prescreveu para si mesmo, por misericórdia e amor, a missão de manifestar o seu reino aqui e buscar o máximo bem. Como o pastor o faz pelas suas ovelhas. E o nosso Senhor é bom pastor. Então cuidado. Vamos continuar. Que falta poucos minutos, vamos pular algumas... Nós teremos uma aula completa só sobre isso. Vai ser o dia todo só sobre isso, pessoal. Então vai ser bom. Orem por mim, tá? Para eu ficar vivo. Vai que Deus é calvinista mesmo e me mata para não ter essa aula, né? Não. Deus não é calvinista, não. Eu tive um professor lá no seminário que ele estava num debate com outro professor. Deus não é calvinista e nem é arminiano. Glória a Deus. Deus é Deus. Deus é o bom pastor. É a gente que é. Agora vamos lá, teve um debate lá na faculdade, lá, quando eu era aluno ainda, em um professor arminiano e um calvinista. Aí o professor arminiano falou assim: se o seu Deus, se o calvinista é verdadeiro, eu não quero ir para o céu do seu Deus. Eita, pesado, né? Eu não quero ir para o céu de um Deus que não ame as pessoas e torture elas por bel prazer. O seu Deus é um tirano, eu não quero entrar lá. Eita, forte, hein? E ele é um velhinho, ele é bem velhinho, ele tem uns 70 anos. Né? Então, vamos continuar, pessoal. Já está quase lá. Quando, por exemplo... Hã? Entendi nada. Não, o que eu estou dizendo, não estou querendo ofender quem tem 70 anos. Obrigado por irmão me alertar. Eu estou querendo dizer que ele não é um jovem descontrolado falando como eu. Se eu falar, às vezes, por nervoso, não, ele é um homem de 70 anos. Então, ele não falou de forma descontrolada e tal. É um homem experiente. Ele crê de fato nisso. Já passou tempo suficiente para entender isso, que ele de fato crê nisso daí, tá? E... quando tem um teólogo brasileiro que eu gosto, não de tudo, mas de algumas coisas, ele diz o seguinte: quando o povo abandona Deus, na verdade eles estão abandonando a si mesmos. Nós vamos ver uma fala de João Crisóstomo. Tudo aquilo quando Deus diz o seguinte: eu quero que vocês façam isso por mim, é por estar envolvido com o bem do seu povo. Tudo que Deus pede para si não é pelo bem de si, porque Deus não tem carência de nada. Tudo que Deus pede para si, Deus pede pelo bem do seu próprio povo. Porque Deus não tem carência, Deus não tem falta. Quem se lembra que eu ensinei sobre os sacrifícios na aula passada, como funcionavam os dízimos no Antigo Testamento? O que eles faziam lá quando chegava lá nos sacerdotes? Tudo que Deus pediu para si, o que acontecia? Voltava para o próprio bem do seu próprio povo.
Deus habitou nas mesmas tendas do seu próprio povo. 99,7% de tudo que chegava em Deus e era dado no tabernáculo, de Deus voltava para o seu próprio povo. Deus ele não pede o que é nosso, ele pede o que é dele. Tudo é dele e ele nos deu pelo próprio bem. E não o bem egoísta, bem coletivo. Esse é o nosso rei. Vamos lá. Nossa, meu Jesus Cristo. Alguma pergunta sobre isso até agora? Ó, pessoal, tem bastante coisa, então vamos correr. Aleluia. Diga assim: Senhor, ajuda nós. Ou ajuda o Luiz a falar tudo. Ninguém vai falar? Fala: Senhor, ajuda o Luiz a falar tudo e não enrolar. Amém. Para o bem dos seus alunos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Qual é? Que oração? Pai do Senhor, minha irmã? Não, você vai falar você. Ah, tá. Hã? Sim. O duro é que se eu começar o outro aspecto aqui não vai dar... Ah, eu esqueci a chamada. Verdade, meu irmão. Obrigado. Porque eu tava pensando aqui, se eu começar o outro tópico... Se eu começar o outro tópico, não vai dar tempo de ver muita coisa. Então... Então, Deus... Vamos lá. Fábio Abreu. Tom Barbieri. Tayane Barbieri. Só um pouquinho que deu... Esse notebook aqui é uma bênção. Glória a Deus. Deu uma travada. Oh, Jesus. Vamos lá.